Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 14 de São João, só para nós lermos um texto rápido para logo irmos para os assuntos. Glória a Deus. Capítulo 14 de São João, diz o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis por onde vou, e conheceis o caminho. Verso 5, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado do Filho. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos, por que Jesus veio falar essas palavras? Jesus estava dando instruções aos seus discípulos, e nas últimas instruções que deu aos seus discípulos antes da sua trajetória para o Calvário, no versículo 31, quando ele começa a dar do capítulo 13, e o versículo 31, ele começa a dar as instruções aos seus discípulos. E agora ele precisa trazer esta palavra para consolar os seus discípulos. Quando Jesus fala que vai morrer, parece que entra um espírito de tristeza e frustração no coração dos discípulos. Os discípulos estavam cheios de sonhos, cheios de projetos. Eles pensavam no futuro governo, no futuro rei. Queria subjugar todos os governos do mundo, ia sentar no trono, e eles seriam, então, grandes homens, mas com a visão mais política, mais terrena. E Jesus fala que vai morrer. Quando Jesus fala isso, uma tristeza muito grande invade o coração dos discípulos, porque eles estavam agora frustrados. Eu que pensava que seria o chefe, agora o mestre morreu, quem iria me promover e me dar os cargos estará sendo morto. O que será de nós? Esse grupo disperso com o seu chefe morto. Talvez alguém pensando que seria isso ou aquilo, Jesus vem para acalmar os seus ânimos. Jesus vem para consolar os corações dos seus discípulos e começa a dizer: não se turbe o vosso coração, não se apavore, credes em Deus, crede também em mim, acredite em mim.
Na casa de meu pai existem muitas moradas. Existem coisas grandes para vocês. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Eu vou primeiro, mas eu volto depois e levo vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo você já sabe o caminho. Eles começam a teimar, mas como saber o caminho? Nós não sabemos o caminho. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele continua conversando e animando os seus discípulos, até que lá na frente, no capítulo 15, o 16, ele diz: agora vocês estão tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É importante nós pensarmos que todos nós somos atacados uma vez que outra na nossa vida por um momento de tristeza, às vezes minutos, às vezes horas, às vezes dias, e alguns até são invadidos pela tristeza, que caem em depressão profunda, porque tristeza e depressão é diferente. Tristeza pode ser bem momentânea, mas com uma palavra, com um encontro com Deus, tudo se resolve. É interessante observar que todos os líderes que trabalham, que labutam, existe um dia que vai sentir o peso nos seus ombros do ministério e vai precisar que alguém lhe dê um abraço e diga: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus se fará presente em todos os momentos, porque a tristeza precisa ter um remédio, e nós precisamos vencer o remédio, vencer a tristeza com esse remédio. Eu anotei aqui que a tristeza é um sentimento comum que pode atingir, atacar qualquer um de nós. E uma das coisas que ela produz no coração do homem é anedonia, é perder a sensação do prazer, de sentir. Quantas vezes o obreiro folheia as páginas da Bíblia para um lado e para o outro, roda os textos sagrados e não encontram a palavra virtuosa ao seu sentimento no momento para pregar, porque o seu coração está numa situação que não sente o gosto de nada, não sente a presença de Deus, não sente desejo de louvar a Deus, não sente desejo de adorar a Deus, nem de orar. Está numa situação difícil, isto é, anedonia, atacado por uma tristeza profunda, por uma frustração da sua vida, uma frustração do seu ministério, e está sem sentimento, não sente nada, está morto espiritual. É comum encontrarmos pessoas nessa situação quando são adolescentes e se enterram na internet, na frente dos computadores, e a máquina os enxuga e os seca, tira a emoção, tira a alegria e deixa pessoas sem sentimentos, que não têm prazer de dar um abraço e não têm prazer de receber um abraço também, porque a tristeza entrou na sua vida e está sem sentimento. E você vê as pessoas pálidas espiritualmente falando, sem o fluir do Espírito na sua vida. É necessário que alguém chegue para dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Um outro sentimento da tristeza é a anorexia, perde o apetite.
Quantas pessoas anorexas, espiritualmente falando, se eu e você pensarmos, companheiros, nas pessoas tomadas pela anorexia, eles têm uma sensação de gordura, eles pensam que têm saúde, eles pensam que têm resistência, eles pensam que têm uma gordurinha a mais para queimar, mas muitos artistas, atores e muitos apresentadores morrem no palco, morrem na hora do desfile, morrem na hora da apresentação, porque se esvai a saúde e estão anorexos e caem mortos, estão andando vivos e aparentando que tem vida, aparentando que tem beleza, aparentando que tem alegria, mas estão mortos e a qualquer momento caem mortos, e a maioria deles na hora das apresentações. Para o nosso lado espiritual, olhando para nós, quantas pessoas anorexas espiritualmente falando, seu ministério pensa que tem, mas não tem mais. A Bíblia diz que Sansão várias vezes brincou com o pecado, e chegou um dia que ele disse: levantarei e irei, e vencerei ainda mais esta vez. Era o homem que tinha erguido, arrancado o portão de Gaza, era o homem que tinha partido um leão pelo meio, mas ele estava anorexo espiritualmente falando, e a Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Vale a pena ouvir a voz de Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o rei Davi sentiu que estava emagrecendo espiritual, fisicamente ele entisicou, a pele colou nos ossos, secou a órbita dos seus olhos, muitas lágrimas pelas suas fragilidades, mas quando ele viu que o Espírito Santo, que era a única vitamina que mantinha em pé, estava se esvaindo, ele teve uma decisão, se jogou no chão, colocou a cara no pó e começou a clamar e a dizer: não retire de mim o teu Espírito Santo. Levante a mão para o céu para adorar. Receba a unção do Espírito Santo no teu ministério, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Receba a unção do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas estão pensando que ainda tem, mas não tem mais. Pensam que estão cheios de virtude, aparentando a beleza, aparentando a agilidade, aparentando todas as qualidades do próprio ministério, mas infelizmente, a qualquer momento, pode sair a última gota da graça e cair prostrado, mas ainda é tempo de se levantar e clamar ao Deus que tudo pode, e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua casa, na tua presença, e eu preciso de ti, Senhor. E o Senhor virá sobre mim e sobre ti nesta noite, e vai dizer: não se turbe o vosso coração, não se apavore, não se atemorize, porque a vossa tristeza se transformará em alegria. Satanás foi subjugado pela morte expiatória na cruz, os demônios foram vencidos, porque esse Jesus se levantou para vencer a morte, desarticular os demônios e desafiar o inferno. E você serve esse Jesus, eu sirvo esse Jesus, que não nos deixará sem a espada afiada na mão,
para cortar os demônios e vencer a batalha. Glorifique ao Senhor que está contigo nesse momento. Outra sensação da tristeza dos discípulos é a bulimia, o apetite insaciável. Existem aqueles que estão bem alimentados, mas eles não se contentam com a palavra santa e genuína, não se contentam com a doutrina sadia da palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra santa do Senhor, e comem coisas venenosas, coisas que traz veneno para o seu corpo, um apetite desordenado, insaciável, e sai comendo qualquer coisa, perde o discernimento, perde o equilíbrio, porque o alimento não é balanceado. Ele precisaria, ou precisa tomar um cuidado, porque não existe um atleta que coma o que ele quer, não existe um guerreiro que coma o que ele quer. Há uma comida balanceada e cuidada, para não estragar o organismo, não estragar a saúde da pessoa. Quantos enfermos no ministério, porque tem bulimia, apetite insaciável, e anda comendo lixos às vezes, ao invés de jogar o lixo no lixo, e ficar com a palavra de Deus, ficar com aquilo que é sadio, aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, para saciar a sua vida, a sua alma, glória a Deus. Mas tem outra coisa que a tristeza traz do coração, e a insônia. Pessoas que perdem o sono, não conseguem dormir, mas sempre estão com sono, mas nunca conseguem dormir. A insônia. Deita e levanta, caminha, deita e levanta, perde o equilíbrio, perde os horários, e a hora que dá vontade de dormir, é a hora que está no culto, é a hora que está na oração, é a hora que está no trabalho, é a hora que está no volante do carro, é a hora que está no maior compromisso na frente da máquina perigosa da empresa, do computador, ou no volante do veículo ABR perigosa. Esta hora é a hora que o inimigo vai trazer aquele pesadelo. É necessário que olhe para a palavra de Deus e vença a tristeza, a angústia, essa miséria espiritual. E existe uma outra coisa também que a tristeza produz, que é a hipersônia, sonolência permanente. Pessoas que estão se batendo em todo quanto é coisa, porque estão sempre dormindo, tropeçando nas coisas dessa vida, tropeçando nos embaraços, nos problemas da vida, porque a tristeza, a frustração invadiu a sua vida. Mas Deus vai cortar os embaraços, Deus vai limpar a vida, Deus vai purificar nessa noite para libertar essa vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus chega para os discípulos e ele começa a conversar com eles e disse: a vossa tristeza se transformará em alegria. Aquele encontro que ele teve com eles, eles se levantaram e começaram a lutar. Ele morreu, mas eles foram para o cenáculo da oração. Ele morreu, mas eles foram obedecer a palavra que ele deixou. E de repente veio o Espírito Santo sobre a vida deles, e foram cheios do poder de Deus, e começaram a pregar a palavra, ganhar as almas, curar os enfermos, expulsar os demônios, dar de graça o que receberam de graça da parte de Deus nas suas vidas. Os irmãos poderiam imaginar comigo nessa noite a tristeza de Jesus quando estava indo em direção ao Calvário. Mas ele não se deixou abater, ele resistiu firme, porque ele estava olhando do outro lado, ele estava olhando a crucificação e a dor do Calvário, ele estava olhando a vitória do outro lado, o domínio do poder das trevas e a vitória que estava do outro lado da cruz. Não olhe para o paredão que está na tua frente, olhe do outro lado e vai firme,
porque se esse paredão não cair, você passará por cima dele, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você imaginou a tristeza dos discípulos em caminho de Emaús? Quando eles iam conversando e conjecturando pelo caminho, eles estavam tristes, abatidos, porque o seu mestre havia morrido, e eles pensavam que não tinha mais esperança. Mas naquele dia, quando Jesus conversava com eles, e abriu as Escrituras, o coração deles começou a arder, e eles viram que estavam conversando com Jesus. Como é bom quando eu e você sentimos que estamos conversando com Jesus Cristo, glória a Deus, através da oração, na comunhão, na mesa, no caminho, onde quer que nós estejamos, glória a Deus. Imaginaram os irmãos a tristeza de João Batista, na última noite antes de ser decapitado, a situação espiritual e emocional daquele apóstolo, daquele profeta. Imaginaram os irmãos a tristeza de Abraão subindo para o Monte Moriá, levando Isaque para sacrificar Isaque. Ele sabia que Deus agiria a qualquer momento, ele acreditava no Deus que ele servia, e na hora certa Deus bradou, Deus livrou Isaque deitado para morrer, deitado sobre a lenha. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus livrou os 3 moços da fornalha dentro da fornalha de fogo ardente. Ele vai agir na hora certa na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque Ele vem para resolver os problemas. Fique em pé, quero orar por você nesta hora.